Bom dia. Bom dia. Esperando os alunos aí, quem vai entrar. Alice da Favela, Camille, Samuel, Flores, Isabela, dois Gustavos? Gusta? É Gustavo Galão e Gustavo Almeida, Jonaci. Admitir os dois aí. Vamos lá. Galera, na nossa última aula de física, só recapitula comigo. Nós estamos falando de lentes, correto? Nós chegamos a terminar a parte matemática das lentes ou não? Vê se vocês conseguem recapitular aí para mim. A gente não terminou, não, a parte matemática, eu acho. Só a parte teórica, né? Foi isso? Só a parte teórica. Uhum. Qual livro, você sabe, de cabeça? Nós estamos no nosso livro 3, Física 3. Vou te falar o capítulo agora. A aula, na realidade, né? Deixa eu só abrir o livro aqui pra gente. Livros online. Só um minutinho que eu vou abrir o livro aqui pra gente, tá? Nós estamos... Aula 10 nós concluímos, então vamos para a aula 11 hoje. Aula 11, tá? Cálculos. Chamado de lentes esféricas, estudo... Jonaci, Oi. no final da aula você pode fazer a questão 10 da aula 10? Faço, sem problema. Que não entendi, não. Perfeito. Deixa eu ir para... Eu vou pro meu slide, tá, gente? Perfeito? Mas o capítulo 11 você começou, só que você não fez. Nenhum tipo de exercício, né? Não. Sim. Só que você quase terminou ele, eu acho. Compartilhar a tela. Vamos lá, galera. Gente, muda nada, tá? De espelhos esféricos, muda nada. É a mesma interpretação. Mesma coisa, equação de Gauss, equação do aumento linear.
tem que ter atenção o seguinte para esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Ué. Para lentes convergentes, distância focal positiva. Para lentes divergentes, distância focal negativa. Perfeito. Então tá, galera, ó. Lentes convergentes, distância focal positiva, lentes divergentes, distância focal negativa. Uma outra coisa importante também que nós precisamos fazer é essa relação aqui do nosso I, que é o tamanho da minha imagem, tá? Se esse I aqui for positivo, né, I maior que zero, a minha imagem ela é direita. Se esse I aqui for negativo, a minha imagem ela é invertida. A gente normalmente trabalha com os fatos. Se a minha imagem é real, ela é invertida, se ela é virtual, ela é direita. Fica mais fácil para a gente, tá? A mesma observação aqui se vale ao pelinha. Então, para pelinha positivo, vou colocar aqui do lado, ó, pelinha positivo, imagens reais. Pelinha negativo, imagem virtual. Coloquei essas observações aqui para a gente. Então, lente convergente, distância focal positiva, lente divergente, distância focal negativa. Imagens reais, pelinha positiva, pelinha é a distância da imagem até a lente. Uma coisa importante para a gente agora é que, quando eu tinha espelhos esféricos e eu formava uma imagem real, então vamos colocar aqui um espelho côncavo, e eu formava uma imagem real, vou colocar aqui o objeto, a minha imagem real, formada por um espelho côncavo, ela é sempre na frente desse espelho. Então, se eu tivesse que projetar isso, por exemplo, numa tela, eu teria que colocar essa tela aqui, ó, na frente do espelho. Aí formaria aqui essa imagem real desse meu objeto. Então, aqui eu vou colocar O de objeto, aqui eu vou colocar I de imagem. Aqui é meu anteparo. Ficaria disposto assim. Agora, se eu estivesse falando, por exemplo, de uma lente, eu teria que fazer o contrário. Então, para eu ter um objeto real, a minha lente tem que ser uma lente convergente. Então, olha o desenho da minha lente convergente. Vou fazer meu eixo principal, vou colocar meu objeto aqui. Imagens reais formadas em lente são depois da lente. Então, se eu tivesse que construir um anteparo, ou caso eu queira projetar isso em alguma tela, eu teria que colocar essa tela depois. Eu vou colocar isso aqui é uma tela, uma linha, tela, um anteparo. Eu teria que colocar isso depois da minha lente. Então, lente, objeto, lente, aqui formaria a minha imagem. Eu tenho que ficar bastante atento que eu posso ter uma questão teórica disso, entendeu? Então, se eu coloco, eu quero projetar alguma coisa na parede do meu quarto. Então, se eu vou usar um espelho, eu tenho que colocar objeto, espelho e esse espelho virado para a parede que eu quero projetar, à frente desse espelho. Agora, se eu quero usar uma lente, eu tenho que colocar parede, lente e o objeto depois dessa lente, porque a imagem vai ser formada atrás dessa lente, imagens reais. Fica bastante atento a isso, senão vai dar merda pra gente. Essa aqui é a equação dos fabricantes de lente. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, a vergência dessa lente, que nós chamamos no nosso cotidiano de grau, vou fazer um exercício daqui a pouquinho pra gente, chamamos de grau, nosso cotidiano é grau, tá? Ela é diretamente proporcional ao índice de refração da lente, inversamente proporcional ao do meio. Como a do meio não vai mudar, eu vou fazer um óculos para estar usando aqui no ar. Né? Então, a do meio não vai mudar. Então, a gente costuma dizer o seguinte, e esse índice de refração do ar é sempre igual a 1, a gente pode melhorar essa equação e colocar que a vergência vai ser igual ao inverso do distância focal dessa lente, ou índice de refração da lente, menos 1, vezes 1 sobre o raio 1
mais 1 sobre o raio 2. Eu estou pensando numa lente que é formada por duas esferas, né? Vamos pensar, se fizesse uma lente assim, ó, mas deixa eu fazer uma esfera aqui, pegar um desenho, pegar aqui usado do... Então, suponhamos, fiz uma esfera aqui, essa última. Então, pensando assim, ó, olha só como é que ficaria. Isso aqui seria minha lente, ó. Esse meio seria a minha lente. Então, eu teria uma lente, dois raios, o dessa daqui e essa daqui. Como normalmente nós vamos usar uma das faces planas e os exercícios que se vierem cair até e a nível de ITA, né, eu vou usar somente um raio, o outro raio vai ser plano, então algo plano é algo de raio infinito, logo eu vou cortar uma parte dessa equação. Então ficaria assim, índice da lente menos 1 vezes 1 sobre o raio, já que uma das faces seria um plano. Aí nós temos conversões de sinais. Se a lente se a parte dessa lente for convexa, eu vou usar positivo. Então, estou falando de uma lente convergente. Se a parte dessa lente for côncava, estou falando de uma lente divergente, eu vou usar negativo para o raio. Tá? Só para a gente poder ter uma ideia de sinais. Cara, isso não cai muito, né? Essa parte matemática daqui, não cai muito. Eu vou fazer um exercício com vocês, né? Discutir alguns exercícios, depois eu vou para o livro de vocês, tá? Convergência ou convergência é o inverso do foco. No cotidiano, nós chamamos a vergência de grau. No cotidiano, isso é grau. Na física, isso é dioptria de símbolo DI. Di, tá? Que é o inverso do foco. O foco é medido em metros, então a minha dioptria nada mais é do que metro menos 1. Aí eu vou usar como? Na física, eu vou chamar isso de dioptria. No cotidiano, eu chamo isso de graus. Quanto mais poderosa for uma lente, maior é o número de grau dela. Obviamente, menor vai ser sua distância focal. Então, se eu diminuir a distância focal de uma lente, eu estou tornando essa lente mais poderosa. Eu estou aumentando a sua vergência ou a sua convergência, como queiram chamar. Como que isso pode... Esse exercício, vou fazer um outro. Né? Vou fazer um exercício da FUVEST com um nível um pouquinho mais elevado aí, para ver se a gente consegue entender. Tá? Um pouquinho mais elevado, nível um pouquinho mais acima, depois eu vou para o livro de vocês. A distância entre o objeto e a tela é de 80 centímetros. O objeto é iluminado por meio de uma lente delgada posicionada adequadamente entre o objeto e a tela. Uma imagem do objeto nítida é ampliada 3 vezes e ampliada 3 vezes é obtida sobre a tela. Para que isso seja possível, a lente deve ser. Eu posso cortar algumas alternativas antes de calcular. Antes de calcular. Alguém sabe qual que eu posso cortar? Alguém sabe qual que eu posso cortar e por quê? Antes de calcular qualquer coisa, eu já posso cortar algumas alternativas. Alguém sabe qual é? Você pode cortar a B, Qual? Fala a letra. letra B, B de bola? Por que se eu cortaria B? porque o objeto está em cima do foco, aí da imagem própria. Perfeito. Então, cortei a B. Perfeitamente. Mas qual que eu Aí posso cortar? você pode cortar a... Não sei se você pode cortar as divergentes também. Por que que eu cortaria divergente, a D e a E? Porque da imagem... Acho que é menor. É, da imagem menor, as divergentes. Sim.
São duas coisas, perfeito. Eu vou cortar a D e a E. Só para completar o que você disse, tá, Ana Flávia? Tá. Provavelmente você sabe, mas só para complementar para os demais. Se essa imagem ela é formada na tela, essa imagem ela é real, perfeito? Se ela é projetada na tela, é uma imagem real. Se ela é real, ela não pode ser feita por uma lente divergente, porque lente divergente só forma imagens virtuais menores e direita. Tá claro isso? Vou complementar o que a Ana Flávia disse. E não E sei. Talvez daria para cortar outra. qual outra? A ou C? Eu acho que eu cortaria a A. Por que A? Porque é mais perto do ponto antiprincipal, aí a imagem ainda é igual. Tipo, acho que tá muito perto do foco ainda, para ser 3 vezes maior. Uhum. Então, vamos pensar, como você disse, usando aqui. Uma questão da FUVEST, tá? Uma questão de alto nível de complexidade. Deixa eu colocar aqui, ó. Ixi, ficou torto demais. Deixa eu apagar aqui e vou fazer com do zoom. Então, o que ela está querendo dizer, galera? Vamos entender o que ela está querendo dizer. Está querendo dizer que eu tenho uma lente convergente. Opa, vou traçar um foco aqui, um eixo imaginário. Agora, eu vou traçar. Nesse foco vai estar foco principal, nesse meu eixo, ponto antiprincipal. Hoje eu Pra... nasci, na verdade, eu confundi. Aham, É que sim, eu troquei os nomes, as ordens. sim. Então, para minha imagem ser real, quais são as possíveis, vou colocar as posições, tá? Chamar isso aqui de posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Quais são as posições? 1 é antes do ponto antiprincipal, 2 é sobre o ponto antiprincipal, 3 é entre o ponto antiprincipal e o foco, sim? Isso. 4 é exatamente sobre o foco e 5 é entre o foco e o centro óptico, que é aqui. Para ter uma imagem real, quais são os pontos possíveis que eu posso colocar esse objeto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para ter uma imagem maior, aonde que tem que estar esse objeto? 3. 3. Se eu sei que aqui vale 15, Ali vale 30. aqui vale 30, aqui vale mais 15, não é isso? Então tudo Isso. vale o quê? 30. Então meu objeto tem que ser colocado uma distância maior que 15 e menor que 30, correto? Aham. Então qual a única alternativa que se encaixa nisso? Letra A. Ah, é uma questão matemática, gente. Só que nós fizemos teoricamente. A gente não usou a matemática para fazer isso. A gente não usou a matemática. Nós não usamos a matemática para resolver esse tipo de questão. Tranquilo? Eu quero mostrar para vocês que vocês vão pegar uma questão dessa no Enem ou no vestibular que vocês forem fazer aí no entorno de vocês, o EV, o NESC, o MESCAN. Não. Nós vamos pegar a parte teórica, é possível que caia. Então, desse capítulo, eu quero que vocês saibam muito mais a parte teórica do que a parte matemática. Porque a parte teórica vai fazer com que vocês cheguem provavelmente a uma resposta, sabendo o que nós fizemos aqui. Eu desenhei. Ah, professor, eu quero calcular. Gente, não se prende muito a parte matemática aqui, na parte de lentes. Não se aprende muito. Ficam mais presos à parte teórica. Poxa, faça as questões teóricas, esquece a parte matemática, dessa parte de lentes, né, de problemas da visão, foque na parte teórica. Qualquer vestibular que vocês forem fazer no entorno que vocês fazem aí, então vocês fazem Enem,
vestibulares de particulares, UVV, Univic, Multivix, Emescan, lá em Campos, Petrópolis, essas faculdades que normalmente vocês fazem no entorno de vocês, não vai cobrar a parte matemática, tá? Então não vou nem perder meu tempo nessa aqui, nós já resolvemos. Show. Eu estou devendo um vídeo para Ana Flávia de 2 questões de química, tá? Essa aqui, um objeto distante 30 centímetros de uma lente forma uma imagem real a 30 centímetros dessa lente. Quando o objeto estiver distante 20 centímetros, quando o objeto estiver distante de 20 centímetros, a imagem será formada a... E aí? Fala para mim. Como vocês fariam um exercício desse? Eu acho que eu marcaria 60. Mas por quê? Digaria essa... Não, eu não sei como que eu faria, mas eu acho que eu marcaria 60, porque quanto mais perto da lente, não fica mais longe a imagem? Então, o que essas informações dizem para a gente? Então, vamos desenhar. Essa imagem é real, a minha lente, ela é uma lente o quê? Convergente. Show? Eixo principal. Nós vamos desenhar. Centro óptico. Foco. Ponto antiprincipal. Do outro lado tem a mesma coisa. Foco. Ponto antiprincipal. Show? Ele fala que o objeto 30 centímetros de uma lente forma uma imagem real também a 30 centímetros dessa lente. Cara, o que eu sei? Presta atenção comigo. P vale 30 e P' vale 30 também. Se eu fosse calcular o aumento linear dessa lente, seria menos P' sobre P. Se eu fosse calcular o aumento linear para esse tipo de imagem, seria menos 30 sobre 30. Que daria igual a menos 1. O que quer dizer aumento linear menos 1? Menos quer dizer que ela é invertida e 1 quer dizer que a imagem e o objeto são do mesmo tamanho. Então, nessa primeira frase que eu coloquei, que o texto colocou para a gente, ele quer falar assim para você, olha, a distância do centro óptico ao ponto antiprincipal vale 30 centímetros, tá? Logo, a distância focal dessa lente vale quanto? Logo, a distância focal dessa lente, essa informação aqui, ficou subentendida que a distância focal dessa lente vale em centímetros. E se é uma imagem real, lente convergente. Ele quer dizer, nessa primeira frase, ele quer dizer isso para vocês. Olha, a minha distância focal vale 15 centímetros. Eu só provei, eu não precisava calcular. Eu estou provando matematicamente o porquê que eu cheguei a essa conclusão. Perfeito? Tranquilo? E quem está assistindo aí, perfeito, tranquilo até agora? Tranquilo, Janaci. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o que ele quer. Ele quer que eu calcule quando o objeto estiver distante a 20 centímetros dessa lente, né? A imagem será formada a quantos centímetros? Ele quer saber o P'. Agora eu vou utilizar o quê? A equação de Gauss. Deixa eu ver aqui. Estão falando aqui para mim. Essa presença. Então, vamos calcular 1 sobre F igual a 1 sobre P. Eu posso eliminar algumas coisas. Vamos supor que eu não quero calcular, não tem tempo, dá para eliminar alguma coisa. Se o objeto está a 20 centímetros, ó, a 20 centímetros,
eu já sei, ó, eu já sei que esse objeto está aqui, ó. Eu já sei que a minha imagem será real. Não é isso? Minha imagem será real. Será real. E lembra que eu disse para vocês, ó, se no meu slide eu disse para vocês, se eu pego esse objeto e levo ele para mais distante, a minha imagem vai se aproximando do foco. É como se eu fizesse assim, eu vou levando o objeto para distante, a imagem vai se aproximando do foco. Se o meu objeto estivesse lá no infinito, ou seja, se eu estivesse apontando minha lente lá para o Sol, lá para uma estrela, a minha imagem seria formada no foco dessa minha lente. À medida que eu vou, né, aproximando esse meu objeto da minha lente, a minha imagem que vai afastando. Só para você ter uma ideia, quando o meu objeto está sobre o foco, a minha imagem está lá no infinito. Por isso que eu chamo ela de imprópria. Então ela faz isso, ó. Eu afasto o objeto, a minha imagem aproxima do foco. Eu aproximo o meu objeto do foco, a minha imagem vai para o infinito. Fica cada vez mais distante. Então, à medida que eu fui aproximando esse meu objeto, agora eu estou aproximando. Ó, eu estava a 30, agora estou a 20, eu estou aproximando. Então, quer dizer que meu objeto está se afastando. Está se afastando cada vez. Então, quer dizer que ele vai ser formado aqui, ó, depois do meu ponto antes principal. Então, já sei, cara, que provavelmente será uma distância diferente de 30. Show? Nós vamos calcular isso. Então, ficaria assim, ó, 1 sobre 15 é igual a 1 sobre 20 agora, né? Que ele colocou a 20 centímetros, mais 1 sobre pelinha. Vou isolar o pelinha. Então, quer dizer que 1 sobre 15 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre pelinha. Produto dividido, né? Então, vou fazer 15 e 20, o mínimo é 60. Então, ficou 4 menos 3 é igual a 1 sobre pelinha. 4 menos 3 é 1, então 1 sobre 60 é igual a 1 sobre pelinha. Multiplicando cruzado, pelinha vale 60 centímetros. Pelinha positivo, imagem real. Realmente a imagem colocada entre o ponto antes principal foco será real e ela está a 60 centímetros. Realmente está depois do meu ponto antes principal aqui no caso, da imagem. Foco da imagem, ponto antes principal da imagem, foco do objeto e ponto antes principal do objeto. A gente também não precisava calcular para resolver esse exercício. Só calculei para provar para vocês. Fechado? Dúvidas? Problemas? Show. Perfeito, Bárbara. É isso que eu quero que vocês. Assim, como eu sei, Bárbara, que a realidade de vocês é fazerem o Enem, né? E eu já cansei de dizer para vocês, e vou tornar a repetir: quem conseguir estudar, quem está conseguindo estudar e conseguir manter esse ritmo até o Enem, vai estar muito à frente dos outros alunos, que a galera não está estudando, não, cara. A galera não está focando, não, tá? A galera tá. Tem uma galera que já deu adeus. Uma galera que falou assim: olha, eu vou estudar só ano que vem, cara. Eu não aguento, não estou me adaptando. Ah, não quis nem tentar se adaptar. Então, a galera que já deu adeus ao Enem desde 2020, tá? A galera que já abandonou. É uma galera. Não é um nem dois, não, tá, cara? Eu acredito hoje, pelo plebiscito que o MEC fez para poder escolher as datas, somente 1 milhão e pouquinho votaram. Então, quer dizer que eu tinha 25% dos alunos preocupados com o Enem, porque se você não vota, você não está preocupado. Então, isso descaracteriza o plebiscito. Então, por isso que o Enem pôde, né, inserir uma pressão, trocar a data e colocar a data que ela achou conveniente. Porque, para que uma eleição seja válida, ela tem que ter 50% mais um eleitor. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu faço uma eleição em Ares
e 50% mais um eleitor não vota, a eleição não é válida, ela não tem validade, ela tem que ser feita uma nova eleição. A mesma coisa o Enem usou dessa validade. Então, como eu só tenho 25% dos alunos que votaram, então quer dizer que esse plebiscito pode ser desconsiderado. O Enem quis, o MEC mudou a data e colocou no data que eles acharam conveniente. Então, quando teve aquele plebiscito, e nós não sabíamos quando nós íamos voltar ainda, e nem sabemos ainda ao certo, mas tinha 25% dos alunos interessados. Hoje, eu acho que esse número diminuiu. Hoje, eu acho que o Exame Nacional do Ensino Médio, hoje, nós temos em torno de 20% dos alunos inscritos estão estudando para a prova. 20%. Tá? 20% dos alunos ainda estão estudando. 20%. O restante já esquece Enem. Já abandonaram o Enem. Tá? Já era. Perdeu. Quer nem saber mais o que está acontecendo. Galera, eu preciso fazer... Deixa eu passar aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui para fazer mais uma questãozinha com vocês. De terminar esse capítulo e vai ir para a visão humana, né? Problemas da visão. É uma lente que projeta sobre uma tela a imagem nítida do Sol. Então, ó, do Sol, o Sol está onde? O Sol está no infinito. Imagem, objeto no infinito, a imagem forma onde? Sobre o foco. Então, a distância da tela é de 50 centímetros, né? Quer dizer o que para você? Que a distância focal dessa lente vale 50 centímetros. Aí ele quer saber o seguinte, a vergência dessa lente. Vergência é o inverso do foco. Se o foco vale 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. Então, quer dizer que a vergência dessa lente vale 2 dioptrias. No cotidiano, chamamos de 2 graus. Tá? Só para mostrar para vocês como é que eu posso fazer lente utilizando vergência. E aí, depois a gente iria falar do olho humano. Deixa eu pegar uma questão do livro de vocês. Eu acredito, né? Alguém pediu para fazer, foi a Ana Flávia, né? Pediu para eu fazer essa. Um recipiente vazio, perfeitamente transparente, no formato de uma lente esférica, delgada gaussiana de raio A, é preenchido com água límpida e cristalina até metade de sua capacidade. Então tem água aqui e ar aqui, tá? Essa lente é então fixada em determinada distância de uma fotografia quadrada de lado 3A. Aqui a figura, tá? Tendo seus centros geométricos alinhados. Então aqui coloquei a fotografia e aqui essa aqui é a lente. Eu estou olhando para essa fotografia. Essa aqui é a figura. Como é que ela está? Considerando que o sistema lente-fotografia esteja suspenso no ar, um observador na posição O, figura 3, deverá observar, dentre as opções a seguir, a imagem da situação apresentada no contexto. Galera, então, vamos olhar aqui. Eu tenho duas lentes de bordas finas, né? Uma é formada pelo ar e a outra é formada pela água. Duas lentes de bordas finas. Duas lentes de bordas finas. Só que tem um grande problema, né? Como eu estou olhando, esse objeto foi colocado assim, ó, e ele está olhando aqui, ó. Então aqui tem água e aqui tem o ar. E ele está olhando aqui pelas duas posições. Está olhando para dessa posição que está. Ele está virado assim para a gente. Galera, lentes de bordas finas, suponhamos que esse objeto vai ser formado, então quer dizer que eu vou ter um formato invertido. Então eu vou inverter uma parte. Você concorda que vai ter uma parte de baixo vai estar invertida? Né? Vai estar invertida. Então ele vai olhar, quando ele vai olhar, a parte superior,
que não tem ar, não está sofrendo refração, então ele está vendo a imagem como que está. E na parte de baixo, que vai ter inversão, ele vai ter o quê? Uma imagem invertida. Então eu tenho que ter na parte superior uma imagem como deve ser do papel, e na parte inferior dessa lente, eu não posso esquecer que a lente é só a parte circular aqui, ó. E na parte circular eu vou ter que ter uma imagem invertida. O que esse cara está vendo? A parte superior, como está no papel. O papel estava assim, ó. Esquece a lente. Como que está o papel? Deixa eu voltar aqui. O papel está assim, ó. Se eu fosse... Deixa eu pegar um negócio aqui. Se eu fosse tracejar aqui, ó. O papel está aqui. Aí eu vou colocar essa lente aqui. A parte superior tem que estar igual, porque a parte superior é ar, não está sofrendo refração. Só que a parte inferior tem que inverter. Inverter é aqui ficar claro e aqui ficar cinza. Então tem que achar uma imagem que tenha isso. Em cima, cinza e claro, embaixo, claro e cinza. Fora da lente tem que permanecer tudo normal. A única imagem que se quadra nisso é a B. Nenhuma outra se enquadra nisso. Ficou claro isso? Ficou, Jonaci. Obrigada. Perfeito, porque a parte superior não é uma lente, é o ar. Ar com ar não sofre refração, somente a parte inferior. Como é uma lente de bordas finas, eu tenho uma lente convergente, então vai inverter a minha imagem. Beleza? Deixa eu limpar aqui os exemplos. Gente, 40, nossa aula já deu. Né? Eu gostaria que vocês tentassem fazer as atividades aqui. Qualquer dúvida, me chama. Tá? Hoje à tarde eu gravo os vídeos de algumas questões que eu achar interessante aqui, mas o vídeo que a Ana Flávia me pediu. Vixe, é muita demanda mesmo. Às vezes pede questões aí, eu estou tentando atender. Se eu atrasar um pouquinho, não fiquem bravos comigo, mas eu vou conseguir atender. Nossa próxima aula vai ser sobre óptica da visão humana, tá? E a gente termina esse livro 3. A gente está tendo uma aula de física só, né? Se não me engano. Nós temos 2 aulas de química e uma aula de física no calendário proposto por Danilo. A semana que vem eu vou pedir para ele inverter. Colocar 2 de física e uma de química para a gente poder... Eu vou entrar na parte da mecânica, que é a parte um pouco mais complexa da física. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Acredito que vocês já colocaram presença lá. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp que eu tento atender vocês, tá? Um forte abraço e até a nossa próxima aula, que é, acho que amanhã, sei lá. Beleza. Valeu, Bárbara. Tchau, um abraço. Valeu, Gustavo. Valeu, a galera que tá aí, que assistiu até o final. Valeu. E aí, Jotinha? Fala, meu brother. Como é que você tá? Tá beleza? Tudo beleza. Tá treinando? Claro, né? Ah, então tá bom. Eu não E o quero, Neymar hoje? eu não quero ganhar fácil de você, entendeu? É verdade. Tem que dar pelo menos um gastozinho, né? Eu acho que melhor de 3 sets, entendeu? Pelo menos você ganha, pelo menos ficar 2-0 é feio, né? Verdade. 2-0 é feio. Ué, tô treinando. Falou? Então, beleza. Valeu. Abraço. Valeu, abraço, fui, tchau.